O homem que morava no espelho. Havia algo errado com o espelho do quarto desde o primeiro dia. Não foi um pensamento claro, nem um medo imediato. Foi mais como uma sensação incômoda, um desconforto que surgia sempre que eu passava por ele sem querer encarar o próprio reflexo. Como quando você entra em um cômodo e sente que alguém esteve ali segundos antes, mesmo sabendo que isso é impossível. O espelho ficava preso à porta do guarda-roupa, grande demais para um quarto tão pequeno. Antigo demais para combinar com o resto do apartamento. Eu não lembrava de tê-lo comprado, mas também não lembrava de tê-lo encontrado ali quando me mudei. Apenas estava lá, como se sempre tivesse estado. No início não dei importância. O apartamento era velho, o prédio também. Rangia à noite, gemia quando o vento passava entre os corredores. Barulhos estranhos se tornaram comuns depois da primeira semana. Água correndo nos canos, passos no andar de cima, portas batendo em apartamentos vazios. Tudo normal, tudo explicável, tudo menos o espelho. Toda vez que eu me olhava nele, algo parecia fora do lugar, nada concreto, nenhuma deformação, nenhum vulto. Apenas a sensação incômoda de que o reflexo não era exatamente eu. Talvez fosse o cansaço. Eu havia me mudado recentemente, recomeçando a vida depois de coisas que preferia não lembrar. Separação, noites sem dormir, pensamentos que insistiam em voltar quando eu fechava os olhos. O espelho, eu dizia a mim mesmo, era só mais um detalhe irrelevante, até o dia em que ele piscou. Foi rápido, tão rápido que por um segundo achei que meus próprios olhos tinham falhado. Eu estava parado em frente ao guarda-roupa, ajeitando a gola da camisa antes de sair para o trabalho, quando vi claramente meu reflexo piscou e eu não. Fiquei imóvel. O coração disparou num instante absurdo, como se meu corpo tivesse entendido algo que minha mente ainda se recusava a aceitar. Olhei fixamente para o espelho, esperando algum outro movimento, alguma explicação. Qualquer coisa, nada. Meu reflexo estava normal, copiando cada pequeno movimento meu. Respiração, postura, expressão. Tudo perfeitamente sincronizado. Ri de nervoso. Cansaço, murmurei, desviando o olhar. O dia seguiu normalmente. Trabalho, conversas vazias, café amargo demais. Mas aquela imagem não saiu da minha cabeça. A lembrança insistia em reaparecer nos momentos mais banais, no reflexo das vitrines, na tela escura do celular, no vidro do ônibus, sempre com a mesma pergunta martelando no fundo da mente: e se eu não imaginei? Naquela noite, demorei para dormir. Deitado na cama, de costas para o guarda-roupa, eu sentia o espelho ali. Não precisava olhar para saber. Era como uma presença silenciosa, paciente, observando. Virei-me devagar, apenas para tranquilizar a mim mesmo. O quarto estava mergulhado na penumbra, iluminado apenas pela luz fraca que vinha da rua. O espelho refletia o ambiente como sempre fizera. Minha cama, a janela, eu, tudo normal. Fechei os olhos e finalmente dormi. Foi o primeiro sonho. No sonho, eu estava em pé diante do espelho. O quarto era o mesmo, mas havia algo diferente no ar, como se o ambiente estivesse mais pesado. O reflexo me encarava sem piscar, os olhos arregalados, atentos demais. "Quem é você?" eu perguntava, mas minha boca no reflexo não se movia. Então, lentamente, o reflexo sorria. Acordei com um sobressalto. O coração martelando no peito, o corpo coberto de suor frio. Levei alguns segundos para perceber onde estava. Meu quarto, minha cama, tudo igual. Olhei para o espelho. Meu reflexo parecia cansado. Olheiras profundas. Um rosto que não dormia direito havia semanas. Nada além disso. Ainda assim, naquela manhã, evitei encarar o espelho por muito tempo. Os dias seguintes trouxeram pequenas coisas, detalhes quase invisíveis,
fáceis de ignorar se eu quisesse. O reflexo demorando um segundo a mais para imitar um movimento, um sorriso que parecia surgir antes de eu sorrir, um olhar que permanecia fixo mesmo quando eu desviava o meu, sempre sutil, sempre rápido e sempre acompanhado daquela sensação incômoda de estar sendo observado. Comecei a testar movimentos bruscos, caretas, piscar rápido. Tudo parecia normal. O reflexo me copiava com precisão perfeita. Se havia algo errado, ele sabia esconder muito bem. Até a noite em que falei com ele. Não foi planejado, foi impulso. Eu estava bêbado. O silêncio do apartamento parecia mais opressor do que o normal. A televisão ligada apenas para preencher o vazio. Quando fui ao quarto, parei diante do espelho sem perceber. Isso é ridículo, eu disse, encarando meu reflexo. Você não é real. O reflexo repetiu as palavras como deveria, mas seus olhos pareciam atentos demais. Se você é só um reflexo, continuei, então faça algo diferente. Silêncio. Nada aconteceu por longos segundos. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Meu coração batia tão alto que eu tinha certeza de que podia ouvi-lo ecoar nas paredes. Então, muito devagar, o reflexo inclinou a cabeça para o lado. Eu não me movi, não pisquei, não respirei. O reflexo continuou ali, com a cabeça levemente inclinada, me observando como alguém observa um inseto preso em um vidro. Isso não é possível, sussurrei. O reflexo sorriu. Não foi um sorriso humano. Foi largo demais. Demorado demais, como se ele estivesse aprendendo. Dei um passo para trás, tropeçando quase imediatamente. Caí sentado no chão, o impacto arrancando o ar dos meus pulmões. Quando ergui os olhos novamente, o reflexo estava normal, exatamente como sempre. Passei aquela noite sentado no sofá com todas as luzes acesas, tentando racionalizar o que tinha acontecido. Álcool, estresse, privação de sono. Qualquer explicação servia, desde que me afastasse da ideia óbvia demais para ser aceita. No dia seguinte, acordei decidido. O espelho precisava ir embora, mas quando tentei removê-lo da porta do guarda-roupa, percebi algo estranho. Ele não tinha parafusos, nem ganchos, nem suportes visíveis. Era como se estivesse fundido a madeira. Forcei com mais força. Nada. A madeira rangia, mas o espelho não se movia nem 1 milímetro. Desisti, frustrado, com as mãos tremendo. Foi então que notei algo novo. Uma marca no canto inferior do espelho. Como se alguém tivesse passado o dedo por dentro, deixando um rastro do outro lado do vidro. Um traço quase imperceptível, mas que não estava ali antes. Engoli em seco. Toquei o local. O vidro estava frio, mas, por um breve instante, tive a estranha sensação de que algo tocava de volta. E naquele momento eu soube. Aquilo não estava apenas me observando. Estava esperando. Depois daquele dia, o espelho deixou de ser apenas um objeto. Ele se tornou um problema. Passei a evitar o quarto sempre que podia. Trocava de roupa no banheiro, dormia no sofá, fingia que aquele pedaço de vidro não existia. Mas evitar algo não o faz desaparecer, apenas o torna mais presente. À noite, eu ouvia ruídos vindos do quarto. Não eram barulhos altos, nada que justificasse uma chamada para a polícia ou um ataque de pânico imediato. Eram sons pequenos demais para serem ignorados com facilidade. Um estalo seco, como madeira se ajustando. Um leve arrastar, como unhas muito finas tocando o vidro. Sempre que eu criava coragem para verificar, encontrava tudo em silêncio. Tudo, menos a sensação. O ar do quarto parecia mais frio, mais denso, como se o espaço estivesse ocupado por algo invisível. E o espelho, sempre limpo, sempre intacto, sempre esperando. Comecei a ter dificuldades para dormir.
Quando finalmente adormecia, os sonhos voltavam. No primeiro, eu estava sentado na cama, encarando o espelho. Meu reflexo permanecia imóvel, mesmo quando eu me levantava. Ele apenas me observava, com aquele sorriso largo demais, impossível demais. Você está cansado, dizia o reflexo, sem mover os lábios. Eu posso assumir daqui. Acordei gritando. Na manhã seguinte, percebi algo novo. Pequenas falhas na memória, coisas banais. Eu não lembrava de ter deixado a xícara na pia. Não lembrava de ter apagado a luz da sala. Não lembrava de ter ido até o quarto durante a noite, mas os rastros estavam lá. Pegadas leves no chão empoeirado, a cama desarrumada, o espelho com novas marcas. Desta vez, não era apenas um traço. Havia algo escrito. Muito fraco, quase invisível, como se tivesse sido desenhado por dentro do vidro usando vapor de respiração. Ainda não. Meu estômago se revirou. Passei o dedo sobre as letras. Elas desapareceram instantaneamente, como se nunca tivessem existido. Mas eu as tinha visto, e isso era o suficiente. Decidi pedir ajuda. Comecei pelo mais óbvio, um amigo. Alguém que pudesse olhar aquele espelho e confirmar que eu estava enlouquecendo, que aquilo tudo não passava de uma crise nervosa mal administrada. Ele chegou naquela mesma tarde. Riu quando contei a história. Um riso desconfortável, de quem tenta não ofender alguém claramente abalado. Cara, é só um espelho velho, disse. Esse prédio é estranho mesmo. Deve ser sugestionável. Pedi que ele ficasse em frente ao espelho por alguns minutos, apenas observando. No começo nada aconteceu, mas então notei algo. O reflexo dele parecia atrasado. Não muito, um detalhe quase imperceptível, mas suficiente para fazer meu coração acelerar. Você percebeu isso? Perguntei. Perceber o quê? Antes que eu pudesse responder, o reflexo do meu amigo piscou. Ele não. Tá, isso foi estranho, murmurou, dando um passo para trás. O reflexo sorriu. Meu amigo empalideceu. Cara, isso é algum truque? Perguntou, a voz trêmula. Eu disse que não era normal. Ele saiu do apartamento poucos segundos depois. Não se despediu, não olhou para trás, nunca mais atendeu minhas ligações. Naquela noite, algo mudou. Eu senti. Não houve barulho, não houve sonho, apenas a certeza absoluta de que não estava mais sozinho dentro de mim. Levantei-me da cama sem perceber. Caminhei até o quarto como alguém que anda dormindo. Fiquei diante do espelho por um tempo que não sei medir. O reflexo me encarava com uma expressão serena. Você está fraco, ele disse, agora movendo os lábios. Cansado, confuso. Eu posso fazer isso melhor. Fazer o quê? Perguntei, mesmo sabendo que não deveria responder. Viver. Meu reflexo estendeu a mão contra o vidro. Eu senti. Não foi imaginação. Não foi metáfora. Senti algo tocar minha palma do outro lado. Uma pressão suave, firme, real demais para ser negada. Nós somos iguais, ele continuou. Mas eu não sinto medo. Tentei recuar. Meu corpo não respondeu. Você já me deixou entrar, ele disse. Cada vez que duvidou de si, cada vez que fechou os olhos. O espelho começou a escurecer ao redor do reflexo, como se algo estivesse se formando atrás dele. Algo profundo, sem forma definida. Um vazio que parecia respirar. Ainda não, murmurei, repetindo as palavras que eu mesmo tinha visto no vidro. O reflexo inclinou a cabeça, curioso. Está aprendendo, disse ele, mas não rápido o suficiente. Acordei no chão da sala, com o sol entrando pela janela. Minha garganta ardia. Minhas mãos estavam cobertas de pequenos cortes, como se eu tivesse tentado atravessar o vidro à força. Corri para o quarto. O espelho estava intacto, mas algo estava errado. Meu reflexo demorou um pouco mais do que o normal para aparecer. E quando apareceu, ele piscou primeiro. Depois daquela manhã, eu parei de confiar em mim mesmo. Não era mais apenas o espelho, era o tempo.
Era a memória. Eram pequenos lapsos que se acumulavam como rachaduras invisíveis em uma parede prestes a ruir. Eu perdia minutos, às vezes horas. Momentos inteiros simplesmente não existiam mais. Eu acordava em lugares diferentes do apartamento, com objetos fora do lugar, com mensagens no celular que eu não lembrava de ter escrito. Mensagens curtas, frias, diretas. Hoje foi mais fácil. Você resiste menos do que imagina. Apagava todas, sempre. Mas o espelho não deixava apagar o que realmente importava. Passei a cobri-lo com um lençol grosso durante o dia. Não por coragem, mas por desespero. A simples ideia de cruzar o olhar com meu reflexo me fazia sentir náuseas. O lençol, no entanto, nunca permanecia no lugar quando eu acordava. Sempre dobrado, sempre no chão. Sempre como se tivesse sido removido com cuidado. Comecei a gravar vídeos de mim mesmo antes de dormir. Era a única forma que encontrei de me proteger da dúvida. Se algo acontecesse durante a noite, eu teria provas. Ou pelo menos pensava que teria. Na primeira gravação, nada aconteceu. Na segunda, percebi algo estranho. Às 3 da manhã, eu me levantava da cama. Caminhava lentamente até o espelho. Ficava parado ali por quase 10 minutos. Imóvel, silencioso. O vídeo não mostrava meu reflexo. O ângulo não permitia ver o espelho por completo, mas algo estava errado. Eu sabia. Dava para sentir mesmo através da tela. Como se o espaço diante de mim estivesse ocupado. Na terceira gravação, o vídeo simplesmente cortava, arquivo corrompido. Na quarta, eu falava enquanto dormia. Não, ainda não, repetia com a voz rouca, arrastada. Ainda sou eu. Aquilo me aterrorizou mais do que qualquer sorriso do espelho. Decidi investigar a origem daquele objeto. O prédio era antigo, décadas de moradores, histórias esquecidas, pessoas que vieram e se foram sem deixar rastros. O síndico não gostou quando fiz perguntas. Ficou visivelmente desconfortável. Esse apartamento já deu problema antes, ele admitiu, depois de muita insistência. Que tipo de problema? Ele desviou o olhar. Gente que não ficava muito tempo, que reclamava de coisas estranhas. Um deles... Ele fez uma pausa. Dizia que não se reconhecia mais. Meu sangue gelou. E o espelho? Já estava lá, respondeu. Sempre esteve. Pesquisei registros antigos, notícias, fóruns obscuros da internet. Demorei dias, mas encontrei algo. Um nome. O último morador antes de mim havia sido internado em uma clínica psiquiátrica. Diagnóstico: transtorno dissociativo grave, delírios persistentes, perda de identidade. Antes de ser levado, ele deixou algo escrito nas paredes do apartamento. Não palavras, avisos. Não olhe por muito tempo. Ele aprende com você. Espelhos não devem respirar. Naquela noite, o espelho falou sem ser provocado. Você está cansado de lutar, disse o reflexo enquanto eu estava sentado na cama, paralisado. Eu sinto isso. Você não é real, respondi com dificuldade. Eu sou tudo o que você tenta esconder. Ele rebateu. Medo, raiva, desejo de desaparecer. O vidro começou a ondular levemente, como água perturbada por uma pedra invisível. Você me criou, continuou. Cada vez que se odiou, cada vez que desejou ser outra pessoa. Eu nunca quis isso. Quis sim, ele sorriu. Quis alguém mais forte. Alguém que não sentisse culpa. Alguém que pudesse continuar quando você não aguentasse mais. Senti algo dentro de mim se mover, não era dor, era deslocamento, como se pensamentos que sempre foram meus estivessem sendo reorganizados por mãos invisíveis. Nós podemos dividir, ele disse, a voz suave, sedutora. Não precisa doer. O espelho rachou. Uma única fissura se espalhou lentamente do centro até as bordas, como uma veia viva. Do outro lado, algo se aproximava.
Não era mais apenas meu reflexo. Era uma versão de mim, vazia. Olhos sem brilho humano, sorriso treinado, postura confiante demais para ser real. Ainda não! Gritei, reunindo forças que nem sabia que ainda tinha. Atirei a cadeira contra o espelho. O impacto foi ensurdecedor. O vidro explodiu. Caí no chão junto com os cacos, sentindo cortes se abrirem pela pele. O espelho gritava, não um som físico, mas algo dentro da minha cabeça, como um choro furioso, preso, incompleto. Quando tudo ficou em silêncio, eu estava sozinho no quarto destruído, sem espelho, sem reflexo. Achei que tinha acabado. Achei que tinha vencido. Até o dia seguinte, quando acordei, fui ao banheiro lavar o rosto. Levantei os olhos. E o homem no espelho não piscou quando eu pisquei. O banheiro estava silencioso demais. A lâmpada fluorescente piscava levemente, lançando sombras irregulares sobre as paredes. O espelho acima da pia estava intacto, liso, comum, como qualquer outro, exceto pelo homem refletido nele. Ele era eu. Cada detalhe estava correto. O corte no supercílio, a cicatriz antiga no queixo, as olheiras profundas de quem não dorme há dias, tudo exatamente como deveria ser. Mas ele não piscou, não respirou no mesmo ritmo. E quando eu ergui a mão lentamente, com o coração prestes a romper o peito, o reflexo demorou apenas um pouco para imitar o movimento. Não, sussurrei. O reflexo sorriu. Não aquele sorriso largo e antinatural de antes. Era um sorriso calmo, humano, familiar. Calma, ele disse. Você venceu. Minha garganta secou. Você destruiu o espelho, continuou. Era isso que queria, não era? Balancei a cabeça negativamente, dando um passo para trás. O reflexo não recuou. Então, por que ainda está com medo? Perguntou ele. Olhe para você. Está aqui. Vivo, no controle. Isso não é verdade. É sim, ele respondeu, encostando a mão no vidro. Só parece estranho porque você não está acostumado ainda. Uma memória atravessou minha mente como um raio. O síndico, o antigo morador, as mensagens, os vídeos, o aviso mais importante. Espelhos não devem respirar. Foi quando percebi. O reflexo estava respirando. O peito subia e descia, mas fora de sincronia comigo. Quem ficou? Perguntei, a voz falhando. Fui eu ou foi você? O sorriso dele vacilou por um instante. Só um, mas foi o suficiente. Isso importa? Ele respondeu. Um de nós precisava continuar. A luz do banheiro apagou de repente. Fiquei no escuro absoluto, ouvindo apenas a própria respiração. Ou talvez não fosse a minha. Senti um peso atrás de mim. Uma presença tão próxima que fazia o ar parecer quente demais. Você estava cansado. A voz sussurrou no meu ouvido, agora vinda de fora do espelho. Eu só terminei o que você começou. Girei o corpo desesperado. Não havia ninguém atrás de mim. A luz voltou. O espelho estava vazio, sem reflexo algum. Caí de joelhos, sentindo uma vertigem violenta. Olhei para minhas mãos, para meu corpo. Tudo parecia real. Tudo parecia certo. Levantei devagar. Fui até a sala. Meu celular estava sobre a mesa, desbloqueado, exibindo uma mensagem recém-enviada para um número desconhecido. Consegui. Agora é só manter a rotina. O nome do contato me fez gelar por completo. Era o meu. Corri até o quarto. O espelho quebrado não estava mais lá. No lugar dele, a porta do guarda-roupa era apenas uma porta comum, sem marcas, sem rachaduras, como se nada jamais tivesse acontecido. Senti um alívio estranho. Talvez eu tivesse vencido. Talvez tudo aquilo tivesse sido um colapso nervoso. Talvez... Fui até a cozinha beber água. Minhas mãos tremiam menos agora.
A cabeça parecia mais clara. O silêncio já não me incomodava tanto. Quando passei pela janela, vi meu reflexo no vidro. Ele me acompanhou perfeitamente. Piscou quando eu pisquei. Sorriu quando eu sorri. Tudo normal. Dias se passaram. Depois, semanas. Ninguém mais ligou perguntando se eu estava bem. Ninguém percebeu nada de errado. Voltei ao trabalho. Voltei a viver. Voltei a ser funcional, melhor do que antes. Mais confiante, mais calmo, mais inteiro. Às vezes, porém, tarde da noite, quando o apartamento está em silêncio absoluto, eu sinto algo estranho, como se alguém estivesse observando de dentro, não dos espelhos, de mim. E em raros momentos, quando estou prestes a dormir, uma lembrança surge com força suficiente para quase me fazer chorar. A sensação de estar do lado errado do vidro, mas ela passa rápido, muito rápido. Afinal, eu não sinto medo. Isso é a prova definitiva de que sou eu quem está no controle, não é? E assim, essa história se perde na escuridão. Talvez tenha sido apenas mais um relato esquecido pelo tempo, ou talvez algo que nunca deveria ter sido revelado. Enquanto você segue sua noite, lembre-se, nem todo mistério termina quando a história acaba. Alguns permanecem à espreita, esperando silêncio, distração ou curiosidade demais. Se essa história te prendeu até aqui, deixe seu like. Ele ajuda essas histórias a se revelar das sombras. Inscreva-se no Sombrosfera e ative as notificações. Aqui o medo não é contado às pressas. Ele é revelado aos poucos. A Sombrosfera não é apenas um canal. É um lugar onde o medo ecoa.